Desde há muito tempo que eu navego um pouco contra a corrente habitual. Não sei se é por ser de ideias fixas ou por ser um teimoso como um burro. Pobres burros que não têm nada a ver com isto. Foi mesmo muito cedo que me assumi como místico, sem preocupação com a combatividade que a sociedade pudesse ter na minha direção. Em 1999, março, eu fundei o Portugal Místico, com o intuito de trazer ao público a capacidade de pensar por si mesmo, sem tradicionalismos, sem teologias, sem superstições, sem guetos nem grupos, no fundo, sem tretas. Ao longo deste percurso eu editei alguns livros e um deles foi O Quem Cala Consente, que de acordo com os vários testemunhos que fui recebendo ao longo dos tempos, já orientou muitas pessoas com a capacidade de pensar fora da caixa. Agora decidi trazer tudo isso e muito mais para um podcast que faço exclusivamente para ti. Então, que sejas muito bem-vindo ao meu podcast, agarra aí uma cadeira virtual e senta-te à conversa comigo. O meu nome é Mário Portela e este é o primeiro episódio do Quem Cala Consente, o podcast. Quem Cala Consente, podcast por Mário Portela. Este podcast é patrocinado pela rádio do canal Portugal Místico. Aliás, uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Não é incrível? Eu que o diga que fui eu que a criei para a fantástica comunidade do canal e tu podes comprovar isso visitando radio.portugalmístico.com. Assim, à partida, deve dar a sensação de que este podcast é uma forma narcísica de eu falar sobre mim. Mas, na verdade, eu não tinha propriamente uma outra forma. Que outra forma tinha eu de trazer os conteúdos que eu tenho programados se não fosse apresentá-lo como o meu ponto de vista? Aliás, esta é a minha verdade, não a verdade absoluta. Obviamente que todos os conteúdos que irão encontrar neste podcast estarão alicerçados na minha vida, nas minhas investigações, nos meus estudos académicos e até nos meus estudos esotéricos. Quando decidi criar este podcast, este formato pareceu-me o mais indicado. E estou certo que com a tua ajuda nós vamos adaptando cada vez mais à medida que vamos conversando a cada episódio que passa. Agora, sem mais nhanhanhé, comecemos o primeiro tópico de hoje. Se não sabes o que queres, como estás a pensar alcançá-lo? Sempre que alguém começa a tricotar uma peça de vestuário, tem apenas em mente a ideia daquilo que pretende, mesmo que estabeleça um plano rigoroso de pontos e de medidas, de processos, de passos a dar. Tal como a vida, tricotar está polvilhado de altos e baixos, de momentos de ímpeto, de momentos de pausa. E na nossa vida vamos levando com estes momentos de força, momentos de fraqueza, de voltas e de reviravoltas. Ao longo dos anos, eu tenho tricotado, com maior ou com menor afinco, e quem me conhece sabe que eu tricoto sempre em voz alta. Eu não me calo, eu não me sento, eu não descanso. Provavelmente é uma forma de estar na vida, de ver a vida correr e correr com a vida ao meu lado. Sempre acreditei que quem cala consente. Tanto quanto me for possível, eu não vou permitir que me digam o que pensar, o que fazer, quais as diretrizes a dar à minha vida. De facto, eu não me calo, eu prefiro debater, eu discuto avidamente tudo aquilo que me rodeia. Sou um apaixonado, digamos assim, por descobrir, digerir e criar a minha própria versão dos factos, das verdades do mundo. Ora, esta é a ideia do podcast, muito em linha com o meu livro que tem o mesmo nome para quem já o conhece. Eu sei o que pretendo e desenho a cada passo que quero atingir, porque só assim é que é possível manter o foco no objetivo. Claro que este é o caminho que eu tomo para atingir o objetivo que eu tenho, mas é importante transmitir-te esta característica fulcral de existir. Se tu não sabes o que queres, como é que achas que algum dia chegarás lá? É assim,
Eu não vou afirmar que te trago a panaceia para todos os males sociais e muito menos a fórmula secreta das sagradas leis do sucesso. Não te prometo que vais ficar rico nem arranjar um emprego topo de carreira. Também não te prometo vida longa e muito menos sorte ao amor, coisa tão ilógica. Porém, eu prometo-te que vou fazer-te pensar. Prometo que te vou irritar, prometo que te vou maravilhar e, acima de tudo, organizar-te os pensamentos na prateleira correta. O que tu vais fazer com isso? Pois isso aí agora não interessa nada, porque é um trabalho que a partir daí será inteiramente teu. O efeito do medo e o lado sombra. O medo está a transformar a humanidade numa espécie histericamente em extinção. Irei dedicar uma boa quantidade de episódios deste podcast do Quem Cala Consente ao medo e às várias formas de tu identificares, entenderes e até enfrentares esse medo. Ter medo do desconhecido não é um conceito novo. Desde o nascimento até à morte nós somos treinados para ter medo de tudo e de todos. Isto é condição sine qua non para viver em sociedade, infelizmente. Então, e se pudesses conscientemente identificar cada um destes processos? Não achas que te irias controlar um pouco mais esse efeito que o medo tem na tua vida, nos teus passos, nos teus caminhos, nas tuas decisões? Os perigos da sociedade moderna tornaram-se sempre presentes na imaginação e na vida das pessoas. Os sociólogos chamam já este fenómeno a sociedade de risco. Este termo aplicava-se apenas àquelas culturas que, devido à paranoia da segurança ou ao peso do controle religioso e político, estavam a encaminhar-se para a autodestruição. Muito daquilo que nós vimos a acontecer no Império Soviético ou até no Império Romano. Recentemente, e com todo este talarido global que nós temos passado nos últimos anos, que estão a dar combustível às redes sociais, a uma comunicação social que funciona como uma espécie de gafanhoto, a sociologia já está a definir a sociedade humana em geral como uma sociedade em risco. Ou seja, nós passamos de algo que estava em evolução para algo que, segundo a sociologia, se encaminha a passos largos para a autodestruição. O planeta Terra molda-se a cada dia por medo. Já num dos próximos episódios nós vamos abordar o lado sombra da mente humana e como o seu conhecimento e controlo pode libertar-nos destes processos já tão generalizados de medo. E para tu saberes tudo, só tens mesmo de subscrever este podcast e semanalmente ires acompanhando e participando ativamente. Sim, porque eu quero que este podcast, ou pelo menos imagino que este podcast, se possa vir a tornar uma excelente conversa, um diálogo contigo que estás desse lado a ouvir-me neste momento. Vou esperar as tuas questões, vou querer debater as coisas, porque eu não me calo. Porque quem cala, consente. És espiritual ou andas a enganar-te? Outra das temáticas que eu pretendo abordar com regularidade é esta questão da espiritualidade que, desde que ficou na moda, se transformou numa espécie de espiritualidade em pó que basta juntar água, baseada em pouco e que nos traz pouco mais do que nada. Eu pergunto-te, quem está mais alinhado com a sua evolução espiritual? Uma pessoa sentada em posição de lótus a fazer respirações costodiafragmáticas ou uma pessoa prostrada no chão em posição fetal que sofre e chora copiosamente? Quem achas que está em linha com o seu crescimento espiritual? Achas que é aquele que medita ou aquele que chora? Se basearmos a resposta em tudo aquilo que aprendemos com as filosofias New Age por essa internet fora e todos os ensinamentos espirituais da moda que eu batizei de Namastreta, seria bem simples considerar o primeiro exemplo como uma pessoa evoluída espiritualmente, certo? Esta pessoa aparenta paz, descontração, foco, está até destacado da sua própria realidade. Mas ficarias surpreendido se eu te dissesse que numa grande parte das vezes é o contrário.
É aquele que chora, aquele que sente o seu sofrer, aquele que permite viver, sentir, experienciar as coisas, é esse que se espiritualiza. Claro que cada caso é um caso, mas em geral é este exemplo, aquele que se espiritualiza, aquele que se sente que está de facto a crescer, que está de facto a evoluir. Até a pessoa mais pacífica, composta e espiritualmente correta neste mundo pode estar completamente fora de alinhamento consigo mesma, mais até do que alguém que não se juntou ainda ao movimento da espiritualidade de grupo. Portanto, como vês, temos aqui imensas questões que nós vamos querer abordar. Um dos exemplos do Portugal Místico, ou um dos motes do Portugal Místico que eu sempre tive foi desmistificar, trazer a todos aquilo que é a minha realidade, as minhas investigações, aquilo que eu concluí, e depois permitir a cada um que faça a sua própria verdade. Portanto, como vês, há muito que eu te pretendo trazer com este podcast e estou ansioso por começarmos a ter os nossos diálogos sobre todas estas temáticas a cada episódio que passa. O mundo só conhecerá a paz quando o poder do amor ultrapassar o amor ao poder. Sim, amor. Eu falei de amor. Na maior parte das vezes, aprender a viver com amor, aprender o que é isso do amor e como lidar com amor é a solução. Estou a falar sério. Amor cor-de-rosa, amor romântico, amor de mãe, amor de pai, amor humano, amor aos teus, amor aos outros, ou simplesmente amor próprio. Acredito mesmo que o mundo só terá paz quando o poder do amor, qualquer tipo e género de amor, se conseguir sobrepor ao amor, ao dinheiro e ao poder que a humanidade desenvolveu ao longo dos últimos séculos. Esta profunda convicção que eu tenho sobre o amor irá acompanhar-me em todos os episódios deste podcast e por isso também vamos falar muito de amor. E queres saber? Vamos nisto juntos. Vens comigo nesta viagem? Para despertar, não precisas de estar só. No meu espaço terapêutico Portugal Místico, no Porto, eu tenho um dístico na parede que diz: não esperes que passe a tempestade, aprende a dançar à chuva. Mas por que raio despertar tem de ser obrigatoriamente uma tempestade? Porque será que cada alicerce do nosso eu é testado e posto à prova nesta coisa do acordar? Nesta coisa de ganhar consciência? Não vou mentir, até porque a mentira me irrita profundamente e é um facto que houve alturas na minha vida que me foi extremamente difícil lidar com tanta tempestade, com tanta coisa que acontecia. E só me apetecia comodamente manter-me naquele registro seguro de nem abrir os olhos, continuar no meu sono profundo imposto pela sociedade. Despertar altera profundamente a nossa vida. Altera como vemos o mundo, o que pensamos do mundo e especialmente como é que nós sentimos o mundo. Quando sabes uma nova verdade, não podes simplesmente dessabê-la. Não há um botão onde tu possas carregar de delete na tua mente. Torna-se impossível voltar atrás àquela pessoa conformada que eras antes. Por isso é que acordar causa tempestade, traz crise. E ninguém nunca evoluiu sem ter um ponto de crise na vida. E é por isso que eu te afirmo que não estás só neste caminho de despertar, neste caminho de abrir os olhos, neste caminho de te fazeres à vida. Eu posso ir contigo se tu quiseres vir comigo. Podemos ir juntos, podemos trilhar este caminho juntos, porque não precisas de estar só para despertar. Combinados? Que o Quem Cala Consente, o podcast, seja uma espécie de luz ao fundo do túnel para ti também. E assim se foi este primeiro episódio, onde a ideia era apenas demonstrar e falar sobre o futuro deste podcast, mas acima de tudo para me oferecer nesta caminhada, para ir contigo.
Se ouviste até aqui, certamente é porque te fez sentido aquilo que eu te apresentei, senão já tinhas fugido aí a 7 pés para o conforto do sono social do costume. E por tu aí estás desse lado, o meu mais sincero e agradecido obrigado, assim, polvilhado, com um sorriso. E nunca te esqueças, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado vai com certeza mais longe. Quero relembrar-te que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com a tua subscrição do podcast. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha. Partilha tudo isto com os teus amigos, com aqueles que se alinham com a nossa linha de pensamento, com o nosso caminho. E se tu quiseres e te fizer sentido, contacta-me. Usa as redes sociais, usa o e-mail. Contacta-me, faz-me perguntas, conta-me de ti, conta-me tudo, a tua experiência, conta-me tudo. Diz-me tudo aquilo que quiseres, porque quem cala, consente, consente, consente. Ora vá, ficamos de encontro marcado para a próxima semana, onde eu te vou mostrar que esta vida é uma viagem de balão. Curioso? Então até já. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.